Salmo 42. Título: É sempre edificante ouvir a experiência de um santo profundamente gracioso e muito aflito. Ainda que Davi não seja mencionado como autor, este salmo deve ser fruto de sua pena. É tão davídico, tem o aroma do filho de Jessé, carrega as marcas de seu estilo e experiência em todas as letras. Poderíamos, antes, duvidar da segunda parte do livro O Peregrino, Publicações Pão Diário 2014, do que questionar a autoria de Davi como compositor deste salmo. Charles Haddon Spurgeon. Os filhos de Coré, escritores medievais, observam como aqui, e frequentemente o é, era a vontade de Deus elevar santos em lugares onde menos o procuraríamos. Quem imaginaria que da posteridade daquele que disse: Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Números 16. Surgiriam aqueles cujos doces salmos seriam herança da igreja do Senhor até os fins dos tempos. J.M. Neal. Assunto: é o clamor de um homem há muito removido dos ritos externos e da adoração a Deus, suspirando pela tão amada casa de seu Deus. E ao mesmo tempo é a voz do cristão espiritual, sob abatimentos, ansiando pelo renovo da presença divina, lutando com dúvidas e medos, mas ainda permanecendo pela fé no Deus vivo. Versículo 1. Como suspira a corça pelas águas, pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Excluído da adoração pública, Davi estava entristecido. Ele não buscava sossego, não cobiçava honra, mas o desfrutar da comunhão com Deus era uma necessidade urgente de sua alma. Ele entendia esta comunhão não meramente como o mais doce de todos os luxos, mas com a necessidade inquestionável, como água para uma corça. Dele, seu Deus, e ele se alegra como o pobre servo, que ao saciar sua sede fica perfeitamente feliz. Mas negue-lhe seu Senhor, e seu coração se agita, seu peito palpita, toda a sua estrutura estremece, como alguém que ofega procurando ar, ou arqueja em uma longa corrida. Caro leitor, você sabe o que é isto? Você já sentiu o mesmo? É uma doce amargura. Só uma coisa maior do que viver na luz do amor do Senhor. Está infeliz até que a tenhamos e ofegar de hora em hora à sua procura. Eu disse de hora em hora, a sede é um anseio perpétuo e não deve ser esquecido, e da mesma forma é contínuo o anseio do coração por Deus. Quando para nós é natural ansiar por Deus, como é para um animal ter sede, bem está a nossa alma. Ainda que nossos sentimentos sejam dolorosos, podemos aprender com este versículo que a avidez de nossos desejos pode ser uma súplica a Deus, e ainda mais por haver promessas especiais para o fervoroso e importuno. Charles Haddon Spurgeon. Poucos pensam os bêbados que têm tanto prazer em frequentar as casas de Baco, no fato de que os piedosos têm muito mais alegria em frequentar as casas de Deus. Zachary Vaughan. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus. Esteja certo de que seu coração não tem escassez de Cristo em tarefa alguma. Não abandone dever algum até que encontre algo de Cristo nele, e até que você receba não apenas um punhado, mas uma abraçada. Com o velho Simeão, Lucas capítulo 2, versículo 28. Sim, com o coração exultante pelo bendito e belo bebê de Belém. De fato, deveria estabelecer permuta com o céu e comunhão com Cristo no dever, e isto é denominado a presença de Deus, ou você se colocando diante do Senhor.
Agostinho de Hipona disse que não amava as orações elegantes de Tule de antigamente, porque não conseguia encontrar Cristo nelas. Assim também uma alma graciosa não ama tarefas vazias. Floreados retóricos, expressões sem impressões na oração ou na pregação não são um pão verdadeiro, mas símbolos tilintantes. Christoph Nies em Espelho de Cristal. Do Deus vivo, a minha alma tem sede do Deus vivo. Um Deus morto é simplesmente zombaria. Nós abominamos tal deidade, monstruosa deidade. Mas o Deus eternamente vivo, a fonte perene da vida, luz e amor é o desejo de nossa alma. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Ver a face de Deus é uma tradução muito próxima do hebraico, mas as duas ideias podem ser combinadas. Ele desejava ver a face de seu Deus e ser visto por ele. Por isto vale a pena ter sede. Charles Haddon Spurgeon. O homem perverso jamais pode dizer com sinceridade: quando irei e me verei perante a face de Deus? Porque muito rapidamente ele fará como os demônios que disseram que Cristo veio para atormentá-los antes do tempo. Pergunte a um ladrão e a um malfeitor se ele deliberadamente apareceria diante de um juiz. Não, eu lhe garanto. Ele preferiria que não houvesse juiz algum diante do qual precisasse se apresentar. E assim é com homens mundanos com relação a Deus. Eles desejam esconder-se dele. Thomas Horton. Ao tentar afastar uma criança de seus brinquedos e entretenimentos, ela não permanecerá contente por muito tempo. Chorará pedindo o seio de sua mãe. Então, deixe um homem se aproximar do púlpito com belas sentenças em latim e grego e belas histórias. Isso não satisfará a alma faminta. Ele precisa ter leite, ter o leite sincero da palavra para se alimentar. Oliver A. Wood. Versículo 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Alimento salgado, mas saudável para a minha alma. Quando um homem chega às lágrimas, às constantes lágrimas, lágrimas abundantes, lágrimas que enchem seu cálice e trincheira, ele está em avidez de fato. Talvez tenha sido bom para ele que o coração pôde abrir os cofres. Há uma tristeza seca, muito mais terrível que os lamentos chuvosos. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Os perversos sabem que nosso pior infortúnio seria perder o favor de Deus. Consequentemente, sua malícia diabólica os leva a declarar que este é o caso aqui. Charles Haddon Spurgeon. Quem é o seu Deus de quem tanto se vangloria e em quem tanto se alegra, como se ele não fosse o Deus de mais ninguém além de seu? Podemos compreender aqui a disposição dos homens perversos. É um caráter de envenenamento, disposição à blasfêmia para censurar um homem em sua religião. O teu Deus onde está? Assim o diabo lidou com o cabeça da igreja, nosso bendito Salvador, quando veio para tentá-lo. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mateus capítulo 4, versículo 3. Ele vem com um si. Ele trabalhou para abalá-lo em sua filiação. O diabo, desde que foi separado de Deus eternamente, tornou-se um espírito de divisão. Ele age para separar até mesmo Deus, o Pai, de seu próprio Filho. Se és filho de Deus, ele trabalha assim para dissociar o cristão, os cristãos do seu cabeça, Cristo. O teu Deus, onde está? Esse era seu alvo, produzir divisão, caso pudesse, entre o coração do cristão e Deus, para poder, por inveja, acusar Deus, como que desconsiderando quem Deus é. Esse era o alvo do diabo, produzir divisão, caso pudesse, entre o coração do cristão e Deus, para poder, por inveja, acusar Deus, como que desconsiderando quem Deus é. Você passou por muitas dores servindo a Deus. Veja agora que apreço ele tem por você.
O teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Richard Sibbes, versículo 4. Se me derrama a alma da oração está no derramar da alma diante de Deus. A alma da oração está no derramar da alma diante de Deus. Thomas Brooks. Passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Que degradação substituir a inteligente canção de toda a congregação pela beleza teatral de um quarteto, ou refinados maneirismos de um coral, ou o soprar de um vento de foles e flautas inanimados. Poderíamos também orar por meio de maquinários, já que com eles louvamos. Charles Haddon Spurgeon. O Deus gracioso se agrada ao considerar como sua glória ou muitos pedintes que se acumulam diante do belo portão de seu templo à espera de esmolas espirituais e físicas. Que honra é para nosso grande locatário que multidões de inquilinos se agrupem em sua casa para pagar seu aluguel de gratidão e adoração por tudo o que tem e que dele vem. George Swinock. Versículo 5. Porque está batido, ó minha alma. Sondar a causa de nossa tristeza é geralmente a melhor cirurgia para o pesar. A auto-ignorância não é um benefício. Neste caso é miséria. A névoa da ignorância amplia as causas de nossa inquietação. Uma visão mais clara fará monstros escolher-se a bagatelas. Charles Haddon Spurgeon. Pense nisso. Você que sente o peso de sua alma, pense nisso. Você que o sente, pois poderá vir a senti-lo. Saiba que há uma tristeza que produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Novamente, saiba que há uma tristeza que produz morte. Lembre-se que houve lágrimas que levaram a pecadora Maria ao céu. Lembre-se novamente que houve lágrimas que nada concederam ao pecador Esaú. Pois no martírio não se trata da espada, do chumbo fervendo ou fogo. Não se trata do que sofremos, mas o porquê é que os justifica. Brian Dupa, em um sermão intitulado Solóquio da Alma. Homens perversos oprimiram Davi e o diabo o tentou. Homens perversos oprimiram Davi, e o diabo tentou, contudo, ele repreende seu próprio coração e nada mais. Davi não repreendeu Saul, nem Absalão, mas repreende e investiga seu próprio coração. Por que está batida, ó minha alma? Ainda que o diabo tente os homens perversos, oprimam com instrumentos de punição pelo pecado, nós, como Davi, devemos repreender nosso próprio coração. Christoph Love, em A Cura da Alma Desalentada. Porque está abatida, mais literalmente conturbada, uma palavra aplicada frequentemente ao estrondo e turbulência e ao forte balanço do mar. Veja Isaías capítulo 17, versículo 12, Jeremias capítulo 5, versículo 22, Jeremias capítulo 6, versículo 23, Jeremias capítulo 51, versículo 55, Henry Marsh. Espere em Deus. A esperança nunca promove tanta alegria quanto na aflição. É sobre uma nuvem aquosa que o sol pinta as curiosas cores no arco-íris. Há duas graças que Cristo utiliza acima de qualquer outra para encher a alma de alegria, fé e esperança. Pois essas duas trazem consigo todo o seu vinho de alegria, sem renitência. A fé revela à alma o que Cristo fez por ela e assim a consola. A esperança reaviva a alma com as novidades do que Cristo fará. Ambas fluem da mesma fonte, Cristo e sua promessa. Condensado de William Gurnall. Ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus, e Deus meu.
Quando for dito, está enfermo aquele quem amas, daí pode ser dito, esta enfermidade não é para a morte. Quando for dito, está enfermo aquele a quem amas, daí pode ser dito, esta enfermidade não é para a morte. E ainda que seja para a primeira morte, não será para a segunda. Quem pensaria, quando Jonas estava no mar, Jonas capítulo 3, que ele pregaria em Nínive? Quem pensaria quando Nabucodonosor estava na floresta, Daniel capítulo 4, que ele reinaria novamente em Babel? Quem pensaria quando José foi banido por seus irmãos, que seus irmãos o procurariam como seus servos? Quem pensaria que quando Jó, sobre as cinzas, raspava suas feridas com um caco, todas as suas casas foram queimadas, todo o seu gado roubado e todos os seus filhos mortos, ele seria mais rico do que jamais fora. Estes são os atos de misericórdia que fazem o justo cantar. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Êxodo capítulo 15, versículo 21, Henry Smith. Não invista pouco tempo na tentativa de silenciar seu coração com Deus, quando decidir entrar em desavença com Ele. Mas não desista até que o leve a confiar docemente em Deus. O santo Davi foi até este ponto. Ele não apenas repreendeu sua alma por estar inquieta, mas a encarrega de confiar em Deus. William Gurnall. Versículos 5 a 11. Não se trata tanto do peso do fardo quanto da dor nas costas que perturbe a pobre fera. Então não se trata do peso dos males externos, quanto da dor interior de uma consciência amargurada, nem purificada nem curada pela fé, que oprime e aflige a pobre criatura. Matthew Lawrence, em O Uso e a Prática da Fé. Ocorre conosco o mesmo que um pássaro tolo que, estando em um cômodo cuja porta está trancada e as ventarolas fechadas, bate-se contra a parede e as janelas, quebra suas pernas e fere seu corpo. No entanto, se ele permanecesse quieto, até que as passagens fossem abertas pelo dono, poderia ir embora sem um ferimento sequer. Quando o Senhor de fato nos cala e estreita nossa liberdade por certo tempo, nós desejamos abrir caminho, tendo muitos dispositivos em nosso coração para derrubar as paredes da sua providência, enquanto que, se permanecemos em seu repouso, dependendo da sua promessa e submetendo-nos a ser moldados por sua mão, conseguiríamos suportar mais tranquilamente esta prisão e com menos ferimentos, depois que finalmente fôssemos colocados em liberdade, pois o Senhor é resoluto em quem pode mudá-lo. Ele fará acontecer o que decretou para nós, John Barlow. Então, se você quiser ter certeza, invista mais tempo fortalecendo suas provas sobre o céu do que as questionando. Essa é a grande falha de muitos cristãos. Eles investem muito tempo questionando e não fortalecendo seus consolos. Racionalizam até atingir a incredulidade. Dizem: Senhor, por que eu deveria crer? Christopher Love, versículo 6. Deus meu, expressão admirável, que ousará dizer ao Criador dos confins da terra, a majestade nos céus, Deus meu, um exilado, um andarilho, um pária, um homem abandonado, desprezado, insultado, uma alma abatida, inquieta, este ousará. Mas por qual direito? Direito da aliança, Henry Martyn. Direito da aliança. Lembro-me, portanto, de ti. Lembro-me, portanto, de ti. Grande sabedoria é armazenar na memória nossas ocasiões seletas de conversa com o céu. Podemos precisar delas em outro momento, quando o Senhor não se apressar em trazer de volta os seus banidos e nossa alma estiver dolorida de medo. Ó, Vale de Acor,
que nunca será esquecido, porta de esperança é. Dias justos agora passados, que deixaram uma luz para trás, luz que alegra nossa sonoturnidade atual, que alegra a nossa vida noturna. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 7. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Aqui ele une dois fenômenos da natureza, assombrosos e terríveis. É fato detectado por indivíduos de viajantes que o jorrar das águas não é incomum na da costa da Judéia. Aparentemente é causado pela união de grandes massas de nuvens cujas águas concentram num ponto e se derramam em uma imensa coluna, acompanhada de um barulho estrondoso. Agora, a imagem concebida na mente do salmista parece ser de um aceleramento dessa vasta catadupa em direção ao mar, já agitada e aumentando em turbulência e transtorno das suas ondas. Uma imagem terrível, especialmente se ela fosse acrescentada às ideias de um céu escuro e tempestuoso e o bramido ensurdecedor ocasionado pelo alvoroço. Qual seria a situação de uma embarcação em meio a tal tempestade? O dilúvio vindo de cima e por todo o redor o furioso oceano agitando suas enormes ondas, ingovernável, incapaz, atingindo a impossibilidade de escapar do fundamento salvo por interferência de algo quase miraculoso. Contudo, a tal situação Davi aqui compara ao estado de sua alma quando submersa, por assim dizer, em um mar de aflições. Todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado sobre mim. Quão mordaz deve ter sido esse senso de angústia para obrigá-lo a fazer tal comparação, expressando tão fortemente perigo e terror máximos. Henry Marsh. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Cilindros atlânticos, avançando em sucessão incessante sobre a cabeça do nadador. Catadupas, aproximando-se cada vez mais, e todo o oceano em alvoroço, cercando-o. A maioria dos herdeiros do céu consegue compreender a descrição, pois vivenciaram algo semelhante. Esta é uma experiência profunda, desconhecida para bebês na graça, mas comuns o suficiente para aqueles que operaram nas grandes águas da aflição. Para estes é algum consolo lembrar-se de que as ondas e vagas são do Senhor. Tuas ondas e tuas vagas, diz Davi, são todas enviadas e direcionadas por Ele, e cumpre seus planos. O Filho de Deus, sabendo disto, mais se resigna. Versículo 8. Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia. Nem um dia amanhecerá sobre um herdeiro da graça e o encontrará completamente abandonado por seu Senhor. Deus reina, e como soberano Ele comandará com autoridade que a misericórdia seja reservada para seus escolhidos. Charles Haddon Spurgeon. Sua expressão é notável. Ele não diz simplesmente que o Senhor concederá, mas mandará a sua misericórdia, assim como o dom concedido é graça, favor gratuito ao indigno. Assim o modo de concedê-lo é soberano. É dado por decreto. É um donativo régio. E se ele comanda a bênção, quem impedirá que seja recebida? Henry Marsh. E há a noite. Para dizer a verdade, acredito que a noite é o momento mais alegre que o homem piedoso tem e o mais triste para o homem perverso, que, ainda que faça uso da escuridão para esconder seu pecado, tem medo justamente por aquilo em que sua segurança consiste. Zachary Vaughan. Uma oração ao Deus da minha vida. Aqui pode ser visto que a religião de Davi era a religião da oração após libertação, assim como antes dela. O egoísta que suplica durante a dificuldade colocará fim às suas orações assim que a dificuldade se acabar. Com Davi foi exatamente o inverso. A libertação da dificuldade fortaleceria a sua confiança em Deus.
encorajava suas abordagens e o equipava com novos argumentos. A grande necessidade de oração após a libertação, pois o tempo de libertação é frequentemente um tempo de tentação. A alma estando eufórica, livra-se da guarda. Henry Marsh. Versículo 9. Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Lamentável era para qualquer homem. Lamentável é para qualquer homem ter um membro amputado. Mas quando sabemos que a operação era necessária para salvar a vida, nos alegramos ao ouvir que foi bem sucedida. Mesmo quando a provação se desenrola, o projeto do Senhor, ao enviá-la, se torna muito mais fácil de suportar. Versículo 10. Dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? Tal era a malícia dos inimigos de Davi, que pensando na cruel pergunta eles a diziam diariamente, repetiam-na para ele, e isso por um longo período. Certamente o ganido contínuo destes vira-latas perseguindo-o foi suficiente para enlouquecê-lo, e talvez assim o seria. Caso ele não tivesse recorrido à oração e feito das perseguições de seus inimigos uma súplica diante de seu Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Davi poderia ter dito a eles: onde estão teus olhos? Onde está a sua visão? Pois Deus não está somente no céu, mas em mim. Ainda que Davi tivesse sido expulso do santuário, sua alma era um santuário, era templo de Deus para o Senhor. Pois Deus não está preso a um santuário feito por mãos. Deus tem 2 santuários. Ele tem 2 céus. Os céus dos céus e o coração do homem quebrantado, o espírito quebrantado. Richard Sibbes. Moscas de floresta, por menores que sejam, deixam um nobre cavalo de guerra enlouquecido. Porquanto Davi diz: esmigalhas-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? Frederick William Robertson. Versículo 11, espera. A esperança é como o sol, que, ao caminharmos em direção a ele, lança a sombra de nosso fardo para trás. Samuel Smiles. Deus, meu auxílio e Deus meu, a saúde e a vida de sua graça estão ambas, não em sua graça, diz a fé, mas em Deus, que é o seu Senhor, porquanto eu ainda viverei e o louvarei. Não me surpreendo com o fato de que o cristão fraco seja melancólico e triste quando vê seu rosto adoecido em qualquer outro espelho que não este. William Gurnall. Você já viu o sol brilhando em fevereiro, o céu azul, as cercas vivas florescendo, as prímulas espreitando sobre as margens, os pássaros cantando nos arbustos? Pode-se pensar que aqui a primavera já terá chegado com sua beleza e doces odores. Mas alguns dias e as nuvens retornam, a atmosfera arrefece, os pássaros emudecem e a neve cobre o chão. Então você dirá que a primavera nunca terá vindo. E assim, certas vezes, o jovem convertido descobre que os seus medos foram removidos e os consolos do Evangelho foram vertidos em seu coração, louvor e ações de graças, e uma nova canção surgiu em seus lábios. Ele acredita imprudentemente que as suas dificuldades se foram para sempre. Mas algum tempo se passa e suas dúvidas retornam. Seus consolos evanecem, sua luz lhe é retida, seu espírito oprimido se inclina-se a concluir que a salvação e todas as suas bênçãos não são para ele. Mas a primavera, ainda que tardia, finalmente irromperá. H.G. Salter, em Livro das Ilustrações.